Graças a Deus, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos de minha parte, porque a Osana já agradeceu, a presença de todos que estão aqui para cultuar o nosso Deus, o Deus vivo. Esse é o nosso objetivo, cultuá-lo e adorá-lo. A palavra diz, segundo está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Então vamos adorá-lo sempre em espírito e em verdade. Os cânticos expressaram uma boa parte do que eu estou dizendo agora, ou seja, o povo aqui adorando a Deus com essa qualificação espiritual, em espírito e em verdade. Um dos cânticos fala na ressurreição de Lázaro. Eu me lembro que o pastor Kenneth Hagin diz que quando Jesus ressuscitou, houve tamanha onipotência de Deus que as forças das trevas, os principados, as potestades das trevas, fizeram de tudo para impedir a ressurreição de Cristo. E Lázaro. E, claro, de modo nenhum nem poderiam fazê-lo. Foi uma tentativa absolutamente inútil, as trevas tentando impedir que aquela onipotência, aquele poder onipotente de Deus se manifestasse ressuscitando o Senhor Jesus. E como eu vou falar sobre a segunda vinda de Cristo, nós estamos reproduzindo aquilo que falamos naquele dia, a gravação não saiu correta, então eu vou trazer uma mensagem semelhante, idêntica não é, mensagem semelhante, falando sobre a volta de Cristo. E quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, vai haver também essa onipotência, essa tão grande onipotência do poder de Deus, que os mortos em Cristo, os mortos que tiverem morrido em Cristo, vão ressuscitar. E depois nós seremos arrebatados e todos iremos ao encontro do Senhor dos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Então já pensaram desde Abel, a primeira pessoa que morreu, segundo o registro das Escrituras, Abel, o seu corpo já está ultra diluído, já se tornou em terra, não dá para discernir, para saber o que é terra e o que é o corpo do Abel. Ele vai ser ressuscitado. Grande poder. O mais antigo morto em Cristo que vai ser ressuscitado vai ser o Abel. Caim matou Abel naquele tempo, dias difíceis em que Caim se levantou contra Abel e o matou. Tremendamente lamentável que Deus, estando presente ali, naquele local que era o Jardim do Éden, onde moravam os primitivos habitantes da terra, e mesmo assim tem havido uma crueldade, uma malignidade tão grande no coração de Abel. Ninguém tinha matado ninguém tinha morrido, quando então ele assassinou o Abel. E a Bíblia diz que o sangue de Abel fala ainda até hoje. Mas vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Estaremos falando aqui Atos, capítulo 1. Jesus esteve com os discípulos durante 40 dias depois de ressuscitado. Vocês se lembram disso? 40 dias
ficou com eles, os apóstolos e os discípulos, ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus. E depois aconteceu o que eu vou ler aqui, ó. Apóstolo capítulo 1, vamos começar do versículo 3. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Quer dizer, esses 40 pessoas, diz em outra passagem, foram 40, que eram 500 pessoas, ele se apresentou vivo, mas nesse momento aqui não diz quantas pessoas estavam aqui, apenas diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Já pensou? Ser preparados pessoalmente por Jesus Cristo para iniciar a igreja, porque a igreja nasceu no dia de Pentecostes. E Jesus os preparou. Veja bem agora, a partir do versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo não muito depois desses dias. Verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete restaurar o reino a Israel, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos nos céus, hoje nós podemos, de vez em quando, fitar os olhos nos céus, aguardando o arrebatamento da igreja. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Vamos ver aqui, ó. Digamos que tenha ocorrido uma filmagem. Jesus foi subindo e desapareceu na luz. Agora você pega o replay, aperta e a filmagem vem de volta. Claro que vai ser um pouco diferente, porque na filmagem Jesus viria de costas, mas ele é o contrário, ele vem de frente. Nós podemos ver isso lá em Zacarias, capítulo 14. Alguém poderia ler para mim aí Zacarias, capítulo 14? Versículo 1, depois do 4. Zacarias. Se ler, não vou escutar. Então deixa que eu vou ler. Zacarias, capítulo 14, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias. Vamos então ver essa passagem. Eu me lembro que quando eu fui a Jerusalém, fui a Israel, lá em Jerusalém, por 3 vezes, nesse local, lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus estava, subiu e vai descer. Eu
apontei os meus dedos para o Monte das Oliveiras e disse: aqui estarão os pés do Senhor Jesus. E tenho fotos do ano de 1990, 1992 e 1998, quando eu estive lá e tirei as fotos, apontando para o local onde os pés do Senhor Jesus estarão. 14:1 Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. O dia do Senhor é o dia da revelação de Jesus em glória, que é o dia da segunda vinda. Aqui no 4, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Haverá um grande milagre, né? Para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então vai haver uma nova configuração do local ali onde hoje é o Monte das Oliveiras, quando Jesus voltar, e ele vai vencer os exércitos do anticristo nesse tempo. Mas eu gostaria de completar essa leitura aqui de Atos dos Apóstolos, vamos ficar até por aqui mesmo, em Atos dos Apóstolos, e eu tenho outras passagens bíblicas interessantes para continuar falando. Eu vou tratar da vinda do Senhor Jesus no contexto do arrebatamento da igreja e no contexto da sua segunda vinda propriamente. Eu sei que o meu tempo é limitado e não quero estender demais, mas vamos então ler em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, onde eu estarei mostrando a vinda do Senhor Jesus para os crentes, para a igreja. Ele virá para a igreja. E aqui nós temos a descrição. Na Bíblia, o único local onde vocês encontrarão detalhadamente a descrição de como Deus vai mandar Jesus para arrebatar a igreja, esses locais são nas cartas do apóstolo Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, do versículo 50 até 53, 54. Nem Jesus não falou sobre o arrebatamento. Nós encontramos em Mateus 25, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, o sermão profético de Jesus, onde alguma coisa ele fala sobre o arrebatamento, principalmente quando ele diz que duas estarão moendo no moinho, uma será levada e outra ficará, e dois estarão no campo, um será levado e outro vai ficar. E também quando Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai. Mas hoje nós sabemos que Jesus tem toda, a Bíblia diz que todo o poder da divindade está em Jesus. E quando ele ressuscitou, ele disse lá, como está escrito em Mateus 28,
a partir do versículo 18, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, agora ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele tem todo o poder nos céus e na terra, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não tem como Jesus hoje não saber o dia em que ele virá para levar a igreja da terra, levantar a igreja aqui da terra. Então, aqui no capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses, nós podemos ler, está dito assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Eu quero destacar a palavra aqui, esperança, porque a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, é a bendita esperança de que Paulo fala na carta a Tito. É a bendita esperança. É a maior de todas as esperanças, é a bendita esperança, a esperança da vinda de Cristo. Amém. Por isso Paulo está dizendo aqui que as pessoas naquela época precisavam ser orientadas a respeito do arrebatamento. E Paulo, quando escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, havia uma certa confusão lá na igreja de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, porque não entenderam muito bem a primeira carta. E na segunda carta ele teve que explicar melhor. Agora, ele pessoalmente lá esteve e diz na segunda carta que ele, quando estava presente com os crentes de Tessalônica, ele dizia a respeito dessas coisas que ele falou na segunda carta. Então, prosseguindo aqui no versículo nós lemos o 13 e o 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Dificilmente acontecem pregações, pelo menos pelo que eu vi até hoje. Eu já fui em inúmeras igrejas, já visitei tantas e tantas igrejas. Eu nunca vi nenhuma pregação que mostre o que vai acontecer quando Jesus vier para buscar os seus, para a sua igreja. Ou seja, ele vai trazer aqueles que morreram em Cristo, estão no paraíso. Quando o crente em Cristo morre, os anjos levam o seu espírito e alma para o paraíso. E aqui está claríssimo o que vai acontecer. Acabei de ler. Assim Deus, mediante Jesus, vai trazer em sua companhia os que dormem. Estão no paraíso, que é o mesmo que existia no tempo, que era mais dito no tempo do Antigo Testamento, que é o seio de Abraão, o paraíso, o terceiro céu. São expressões correspondentes ao mesmo lugar, que é o local onde Cristo leva, onde as pessoas que morrem em Cristo vão habitar depois da morte, aguardando a ressurreição. E fica no chamado estado intermediário. O estado intermediário é aquele que vai da morte física até a ressurreição. E a ressurreição, num todo, no conjunto, a maior ressurreição que vai acontecer é a ressurreição do arrebatamento, em que todos serão ressuscitados e estaremos com Cristo. Então, continuando aqui,
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Em vários lugares, Paulo fala que ele recebeu a revelação diretamente do Senhor Jesus. Nós encontramos esse ensino de Paulo em Gálatas, encontramos aqui em 1 Tessalonicenses, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, Jesus que ensinou a ele diretamente isso. Encontramos em 1 Coríntios 11, depois do versículo 23, onde ele diz, o que recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Em Gálatas, Paulo explica que ele não recebeu de nenhum dos apóstolos aquilo que ele tem escrito nas suas cartas, mas ele recebeu diretamente por revelação do Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que ele declara por palavra do Senhor Jesus isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, os que morreram têm precedência, em primeiro lugar, eles serão arrebatados. Interessante que o arrebatamento vai ser um evento maravilhoso, em que, logo que os mortos em Cristo forem ressuscitados, nós também seremos arrebatados e, juntamente com eles, iremos ao encontro de Cristo. Aleluia! Glória a Deus por isso. E aí estaremos para sempre com Ele. Mas nós sabemos que na sequência nós vamos para o tribunal de Cristo, depois vamos para o grande banquete da ceia das bodas do Cordeiro. Estaremos com Cristo enquanto aqui na terra a grande tribulação vai se desenvolver. Primeiro vai aparecer o anticristo e depois começa a grande tribulação e nós estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia! Com Cristo, ceando com Ele. Esse é o contexto do arrebatamento. Né? Vamos ler 1 Coríntios. Depois eu passo para a revelação de Jesus em glória e termino. 1 Coríntios. O 1 Coríntios capítulo 15 é praticamente um tratado a respeito da ressurreição. Vamos ler os versículos 50 do capítulo 15, versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Repito, nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Eu acho interessante que as Escrituras falam que é no abrir e fechar de olhos, e não no fechar e abrir. Piscar, né? Não é? No abrir e fechar de olhos, Não piscar. ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta tocará mais de uma vez. E no ressoar do toque da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Tal qual a descrição de Paulo para a igreja de Tessalônica. Aqui também, para os coríntios, Paulo fala da mesma maneira. Então, só que aqui está um pouco mais detalhado a respeito do nosso corpo, que vai ser um corpo absolutamente incorruptível, imortal.
nós não morreremos mais, nosso corpo será tal qual o corpo de Jesus. Quando os discípulos estavam reunidos, ele apareceu no local fechado e disse: paz seja convosco. E aí Jesus no meio deles, ambiente fechado, e ele atravessou aquelas paredes e apareceu no meio de Jesus. E tem passagem bíblica que diz que nós veremos Jesus tal como ele é e seremos como ele é. Amém. Com o mesmo corpo glorificado. Este é o arrebatamento da igreja que nós esperamos, e sinais, são muitíssimos sinais que hoje nós encontramos. Basta que estejamos à procura de vídeos, de gravações a respeito de coisas extraordinárias que têm acontecido. Uma delas, por exemplo, é o templo, o novo templo de Jerusalém, que está sendo preparado para ser construído há muito tempo, e temos a informação de que as peças do novo templo de Jerusalém estão todas prontas, preparadas. Tem até o Instituto do Templo lá de Jerusalém, onde tem um rabino, que é o chefe, que é o líder lá, o gerente desse Instituto do Templo, que nós aprendemos muito com respeito aos sinais que indicam a proximidade da volta de Cristo. Amém. No contexto da revelação de Jesus em glória, nós temos o que eu já falei, mostrei aqui em Zacarias capítulo 14, como Jesus vai vir, e o Apocalipse, que é o capítulo 19 de Apocalipse, que nós vamos ler a partir do versículo 11. Se você quiser abrir aí, pode ler 19, 11, que é um texto muito elucidativo, e para mim, o mais claro a respeito da vinda de Jesus em glória. Porque Jesus, quando apareceu a João, consta no capítulo 1, que Jesus virá, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, vai vê-lo. Isso na sua revelação em glória. No arrebatamento, ele vem somente para os seus, para o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo. Mas na sua revelação em glória, todo olho verá. Então, na leitura do versículo 11, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, aqui pela característica, já vemos que Jesus vem para juízo, para exercer juízo no dia da sua revelação em glória, da sua segunda vinda propriamente. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém sabe, ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, que é a Palavra de Deus, né? E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, também cavalos brancos como ele, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. O que significa vestidura de linho finíssimo, branco e puro? Significa a justiça dos santos, que é a justiça de Cristo em nós. Nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo por causa da morte e a ressurreição de Cristo. Ele assim nos constituiu. E então nós estaremos junto com ele, porque no arrebatamento ele vem e nos leva. Na segunda vinda, ele vem, nós viremos com ele. Viremos com ele. Em cavalos brancos também, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro.
Agora presta atenção aqui como é o juízo que Jesus vai exercer. Sai da sua boca, versículo 15, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Um tempo de ira. E aqui demonstra que ele vem e vai vencer os inimigos com ira. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, eu vou terminar aqui no versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Então aqui continua dizendo que é para comer carne de reis, carne de poderosos e tudo mais. Por quê? Porque Jesus estará aqui vencendo os exércitos do anticristo, e ele vai vencer o anticristo e seus exércitos lá no Vale do Armagedon, onde eu também já participei de estudos bíblicos lá por 3 vezes quando fui a Israel, que é o Vale do Megido, chamado Armagedon, onde tem a montanha do Megido. Eu vou ler aqui o verso 19. E vi a besta e os reis da terra. É o anticristo. A besta aqui é o anticristo. E os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Quer dizer, o próprio anticristo e os reis da terra estarão querendo vencer a Jesus, porque vai enxergá-lo lá nas alturas do alto e vão achar que com as suas armas militares, com seus canhões, com as suas armas atômicas, ele vai vencer a Cristo Jesus. Vai não. Glória a Deus, né? Mas a besta foi aprisionada, que é o anticristo, e com ela o falso profeta, é o líder religioso, que com seus sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Inauguraram o inferno. Glória a Deus, porque aqui os 2, a besta, quer dizer, o anticristo, o falso profeta, vão inaugurar o lago de fogo, que hoje está vazio. Tá. Não tem ninguém nunca foi lançado no lago de fogo. Nesse dia, os 2 serão. Agora, depois, o diabo, mais na frente aqui em Apocalipse, que eu não vou entrar lá, que não vamos parar agora, mas prosseguindo no Apocalipse, nós vamos ver que aqueles que não receberam a Cristo, que rejeitaram a salvação, rejeitaram o Cordeiro de Deus, eles foram julgados um por um e lançados no lago de fogo. Aí, depois o diabo que após ser solto, ele vai seduzir nações, e então ele vai ser preso em definitivo e lançado no lago de fogo. Glória a Deus, porque nós temos uma bendita esperança, nós temos essa esperança que Jesus está vindo, e essa esperança, ela sempre está renovada, nós podemos renová-la no Apocalipse. Aqui eu vou ler aqui no Apocalipse 22, onde 2 passagens ou 3 passagens que declaram que o tempo está próximo e que Jesus vem logo. Aqui no verso 10 do capítulo 22, disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro,
porque o tempo está próximo. E no verso 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Você tem um galardão. E Jesus, nesse dia, quando ele vier, ele vem para levar a igreja, e lá no tribunal de Cristo nós vamos receber os galardões. Aleluia! Ele tem um galardão para todos nós, para retribuir a todos nós. E aqui, por último, vejam aqui no verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. E as igrejas não pregam, raramente têm sermões a respeito do arrebatamento da segunda vinda. Verdade. Poucos sermões nas igrejas, a gente não vê. E ele disse que ele, Jesus, enviou o meu anjo, mostrará a João toda a revelação do Apocalipse para ensinar essas coisas nas igrejas. Cadê as igrejas ensinando isso? Eu já falei várias vezes na minha igreja isso, na escola bíblica dominical, tal, que ele, Jesus, quer que nós ensinemos o Apocalipse às igrejas. E por último, o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia! O poder da água da vida. Glória a Deus. É de graça. Amém. Glória a Deus por isso. Então, glória a Deus pela nossa esperança, como eu falei agora há pouco, pela bendita esperança, pela esperança que temos. Jesus está vindo, os sinais estão aí e nós vamos subir com ele logo, logo. Não vai demorar muito, não vai demorar, eu tenho convicção. Claro que nós sabemos que todas as gerações esperaram a volta de Cristo, mas essa geração é uma geração profética, uma geração que está marcada pelos dias da volta de Cristo. Geração do arrebatamento. Geração do arrebatamento. Glória a Deus. Tremenda mensagem. Deus abençoe. Oi? Hora de dar bênção apostólica. Então, vamos ficar de pé? Pai Celestial, Deus amado, Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há. O Senhor criou todas as coisas. E o Senhor domina sobre tudo. Está no controle dos acontecimentos e de todas as coisas. E nós aguardamos que Jesus venha logo, que o Senhor libere Amém. Jesus para tocar a trombeta e vir ao nosso encontro para nós subirmos com Ele. Abençoamos no nome do Senhor Jesus cada irmão e cada irmã aqui presente, com toda a sorte de bênçãos, como Paulo disse em Efésios 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, se nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus e nas regiões celestiais, recebam essas bênçãos em nome Glória a Deus. Aleluia. Amém e amém. Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai, a comunhão e a direção do Espírito Santo sejam com todos vocês e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e todos os dias, até a volta de Cristo. Amém. 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 Glória a Deus.